Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, se esse é o primeiro vídeo que você assiste aqui do canal, muito prazer, meu nome é Juliana Ávila, eu sou auditora na Cefaz São Paulo. E aqui no canal você vai encontrar vários vídeos que vão te ajudar aí a conquistar mais rapidamente a sua aprovação. Sou também mentora de concursos públicos há mais de 4 anos. E a minha missão aqui é te ajudar aí nessa jornada rumo à aprovação. No vídeo de hoje eu quero falar com você que está aí pensando em escolher a área fiscal, né? Muitas vezes as pessoas leem os meus posts, assistem os meus vídeos, se identificam ali comigo, com a minha história, gostam de ver ali, né, as transformações que aconteceram na minha vida e acabam me perguntando, né, Ju, e aí, né, como é que foi esse processo de farmacêutica para auditora? Se inspiram ali na minha história. Mas acontece que, nesse momento, a gente está vivendo um tsunami de concursos fiscais, né? A gente teve aí a publicação de vários editais muito bons. Cefaz São Paulo, Cefaz Mato Grosso, Cefaz Pará, Cefaz Rio Grande do Norte, a republicação do edital da Cefaz Goiás. Temos aí também, né, o Cefaz DF já muito esperado, já com banca definida. E aí as pessoas perguntam, mas será que eu perdi o bonde, né? Será que, poxa, se eu começar a estudar agora, e aí, né? Daqui a 1 ano, 2 anos, será que ainda vai ter concurso bom para eu fazer? Se essa também é a sua dúvida, fica aqui comigo. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de muito valor para você, tá? Sim, e a resposta, já para tirar a sua curiosidade, é sim. Vale muito a pena iniciar os estudos para a área fiscal. É uma área muito democrática, né? Uma área em que não, na maioria dos concursos não exige uma formação específica, tanto que eu acabei de falar para você, né? Eu sou farmacêutica de formação, eu não fiz faculdade nem de direito, nem de contábeis, eu realmente migrei da área da saúde para a área fiscal, né? Primeiro eu fui auditora na Prefeitura de São José dos Campos por quase 2 anos, e depois eu fui aprovada no concurso para auditora na Cefaz São Paulo, que é o cargo que eu ocupo atualmente, pretendo me aposentar nele aos 75 anos ou depois, né? Se por acaso prorrogarem aí a expulsória. Então é muito comum, né, as pessoas perguntarem, né, terem curiosidade de saber como é que foi a jornada, e aqui no canal você vai encontrar vários vídeos falando para você isso, inclusive vou deixar para você aqui, ou aqui, né, o vídeo, uma entrevista que eu dei para o Anderson do canal Como Passei, contando aí a minha jornada, foram mais de 2 horas de podcast, para você também matar a sua curiosidade, se é que você ainda não me conhece, se você não conhece a minha história ainda. E a resposta é que sim, tá? Ainda vale a pena. Primeiro porque é uma área, como eu falei, muito democrática, né? São raros os concursos que vão exigir uma formação específica. Então, se você, assim como eu, está vindo de uma área diferente, por exemplo, de engenharia, da área da saúde, de uma outra área, né? Que eu falo que é a área alienígena, você não precisa cursar uma outra faculdade, você não precisa fazer uma pós-graduação, porque o que aconteceu comigo, né? Eu era da área da saúde, no início eu comecei a estudar para concursos da área da saúde, mas esses concursos, via de regra, não pagam bem, né? Na verdade, o que você tem ali é estabilidade, né? Que você troca a estabilidade a instabilidade da iniciativa privada pela estabilidade da carreira pública. Mas, na verdade, em termos de ganhos salariais, a gente não tem muita diferença, tá? Então, não são todos os concursos que compensam. Na época que eu comecei a estudar, o meu foco era o concurso da Anvisa, né, que quando, na verdade, saiu, eu já era auditora aqui em São Paulo, já tinha sido auditora em São José, já tinha exercido cargo lá, e já era, inclusive, auditora em São Paulo, quando o concurso da Anvisa foi, de fato, foi publicado aquele edital. Então, você não precisa fazer uma outra faculdade se você está insatisfeito com a sua carreira profissional. Uma outra coisa é que os concursos fiscais, a gente tem muitas oportunidades, né? Eu nunca vi um ano em que a gente não tivesse pelo menos um concurso fiscal. Isso por quê? Porque a gente tem os fiscos municipais, a maioria dos municípios, aí, municípios maiores, quando a gente pensa aí, né, de 50, 100 mil habitantes para cima, a grande maioria deles vai ter um sistema tributário bem montado, né, com concurso, com auditor, com um salário
que é um salário atrativo, tá certo? Que vale a pena ali você fazer aquela prova, fazer aquele concurso. Se a gente pensar, por exemplo, na área de tribunais, né, em que o salário para técnico está na casa ali dos R$ 5.000, 8 se a gente estiver falando de um tribunal federal, e o salário de analista variando ali de 8 até uns R$ 13.000. Se a gente pega, por exemplo, concursos de fiscos municipais, né, e aí eu estou falando de cidades pequenas, cidades aí de 150, 200 mil habitantes, dificilmente você vai encontrar um fisco pagando menos de R$ 10.000 para o auditor, tá? E sendo que as oportunidades, elas são muito maiores. Quando a gente fala de cidades maiores, por exemplo, a gente está agora com o edital de São José do Rio Preto, que é uma cidade do interior de São Paulo, que vai ter prova agora em janeiro, e o salário do auditor é R$ 18.000, tá? Então, assim, não é uma cidade grande, gigante, né? É uma cidade boa e tal. Se eu não me engano, São José deve ter ali, sei lá, os seus 400, 500 mil habitantes, talvez, não muito mais do que isso, mas já pagando um salário na casa dos R$ 20.000, né? Se a gente pensar em capitais, por exemplo, o salário é muito maior, né? São Paulo, Rio de Janeiro, a gente fala aí de salários na casa dos R$ 30.000 para auditor, isso é o salário inicial. Depois a gente tem os fiscos estaduais e a gente ainda tem a Receita Federal. Então, de fato, são muitas oportunidades, tá? E aí a outra coisa que a gente precisa entender é que isso era uma crença limitante que eu tinha, né? Quando eu comecei a estudar para a área fiscal, eu meio que me achava o patinho feio, sabe? Eu ficava pensando, nossa, mas eu nunca estudei essas matérias, eu nunca vi isso, e de fato eu nunca tinha visto, né? O máximo que eu tinha estudado daquelas matérias era português, um pouco de matemática básica, que naquela época nem caía. O que caía era estatística, que eu tinha visto muito pouco na faculdade, matemática financeira, que eu nunca tinha estudado, e raciocínio lógico, que também era uma novidade para mim. E português, sim, eu tinha uma boa base. As outras matérias, todas elas eram novidade para mim. E eu tive muita dificuldade com algumas delas, né? Contabilidade, economia, o próprio direito no início foi bem difícil, né? Aquele juridiquês ali é difícil, truncado, difícil de entender. E eu ficava pensando assim, nossa, para aquelas pessoas que são formadas em contábeis ou que são da área do direito, nossa, elas estão muito na minha frente, elas estão anos-luz na minha frente, elas têm muita vantagem sobre mim. E aquilo, às vezes, em alguns momentos, aquilo me paralisava. Claro que eu consegui vencer isso e consegui ir lá e conquistar minha vaga num tempo recorde até, mas hoje, como mentora, já tendo acompanhado mais de 300 alunos, muitos deles, tanto da área do direito quanto da área contábil, posso dizer para você que a vantagem é muito, muito pequena. É praticamente nula, se a gente pode dizer assim, né? Por quê? Porque mesmo aquelas pessoas que são ali da área do direito, ou que são da área contábil, o que elas veem na faculdade, o tipo de conhecimento que elas acessaram ali, não é aquilo que é cobrado no concurso público, tá? Aquilo que é cobrado no concurso vai muito além. Muitas vezes a pessoa entra e, assim, ela, além de ser da área contábil, por exemplo, ela trabalha na área, ela exerce a profissão, e mesmo assim, nunca aconteceu de conseguir dispensar o estudo de contabilidade ou de colocar o aluno, por exemplo, para estudar só por questões. No direito, a mesma coisa, até porque a galera do direito vê pouquíssimo, né? Me parece que é um período de direito tributário. Então, é muito raso o conhecimento de direito tributário da galera que vem do direito. Tá? Então, se você também, assim como eu, né, é de uma área que não tem nada a ver, e se você às vezes fica com esses pensamentos limitantes do tipo, ai, mas será que é para mim? Será que eu não deveria fazer uma outra faculdade? Não, não deveria fazer uma outra faculdade. Não vai te ajudar. Né? Se você empregar o tempo, dinheiro, energia, esforço que você empregaria para fazer uma outra faculdade no estudo de concurso para a área fiscal, garanto para você que você vai passar num tempo menor do que fazer uma faculdade para daí começar a estudar para a área fiscal. Tá certo? Então, sim, vale a pena. A gente está vivendo, sim, um momento muito positivo para a área fiscal. Isso se deve principalmente à reforma tributária que está vindo aí, que começa já agora, a partir de janeiro desse ano,
mas que vai se estender, né? A gente tem aí um período grande de transição. Os órgãos vão precisar se adaptar a essa nova realidade, porque a gente vai ter a convivência entre os dois regimes. Então, você pode se acostumar, porque isso que a gente está vendo agora, isso vai continuar por pelo menos mais uns 3 anos. Até porque, o que acontece na área fiscal? Né? Não é só na área fiscal, tá? Em todas as áreas. A gente tem aquele movimento, sabe aquela pirâmide de Maslow, das necessidades básicas? Pensa assim, né? Hoje, você está estudando para concurso. Então, possivelmente, você quer passar nesse concurso, você quer assumir o cargo de auditor. E para isso, principalmente quando a gente considera que a gente está falando ali de salários acima de 20, 30 mil reais, a maioria das pessoas tem uma mobilidade maior, né? Do tipo, cara, eu vou aonde eu passar, né? Eu lembro que eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje eu moro, né? Já há mais de 12 anos eu moro no estado de São Paulo, morei em São José dos Campos, atualmente moro em Araçatuba. Mas eu lembro que quando eu estava estudando, eu falava com meu marido, a gente não tinha filhos ainda, eu falava, nossa, e se eu passar lá para ter fé? Ele falava, a gente vai, né? Aonde você passar, a gente vai. Então, o primeiro momento, aquele primeiro degrau da escada é, putz, eu preciso passar em algum concurso, né? Eu preciso assumir, eu preciso tomar minha posse como auditor. Agora, depois que você já tomou posse, que você já está ganhando um bom salário, que você já teve a vida transformada, porque sim, é uma grande transformação de vida tomar posse como auditor fiscal, depois disso, o que a gente quer? Depois disso, a gente quer, às vezes, morar numa cidade definida, determinada. Eu gostaria de morar mais perto da praia, ou eu gostaria de morar num lugar mais quente, ou eu gostaria de morar num lugar menos quente, ou eu quero voltar para mais perto da minha família. E aí, então, depois que você chega num ponto de ser aprovado em um concurso, se você continua ali estudando, você vai ser aprovado em vários deles. Né? E aí começa o que eu falo que é a dança das cadeiras. Né? Você passa aqui, aí assume, mas aí depois você passa nesse outro aqui, você gosta mais, aí você sai daqui e vem para cá, e aí aquela vaga, aquele cargo fica aqui disponível. Quando eu fiz o concurso de São José dos Campos, eu lembro que da minha turma, a gente entrou, se eu não me engano, 17 auditores, e da galera que entrou, só 2 ficaram lá. O resto da galera, todo mundo passou em outros concursos, assim, num prazo de 1 ano e meio, todo mundo estava fora da prefeitura. Se eu não me engano, depois do meu concurso, a gente já teve 4 concursos para auditor na prefeitura. E a gente está tendo o primeiro agora para o Estado. Mas a gente já teve 4, se eu não me engano. Né? É muito comum. Eu não sei, outro dia eu estava lendo uma reportagem que disse que, se eu não me engano, foi o último concurso do ISS São Luís. Né? Que me parece que a lista chegou até os 100 e eles já não tinham mais, né, como chamar, já não tinha mais cadastro reserva e precisavam fazer um outro concurso. Em São Paulo, no ISS São Paulo, que é um físico maravilhoso, com salário altíssimo, aconteceu a mesma coisa, né? Eles fizeram o edital em 2012, e aí conseguiram, preencheram as vagas, que não era pouca, se não me engano, sei lá, eram umas 100 vagas, assim, preencheram as vagas. Quando foi em 2013, a gente teve a prova da Cefaz São Paulo, muitos daqueles aprovados foram aprovados também na Cefaz São Paulo, e aí o que aconteceu? Eles chamaram, esgotaram o cadastro reserva. Quando foi em 2014, eles tiveram um novo concurso para o ISS São Paulo. Tá? Então, isso é muito comum e isso vai acontecer muito nesse momento, principalmente com fiscos municipais. Né? A lista vai rodar muito e eles vão acabar tendo que fazer concursos mais frequentes. Então, às vezes, você vê, por exemplo, saiu o concurso da minha cidade e eu queria tanto fazer. Né? Eu tenho uma aluna, por exemplo, que é de Porto Alegre, saiu, né? A gente teve concurso no ISS Porto Alegre agora no começo do ano. Mas possivelmente a gente vai ter um curto período de tempo, porque com todos esses concursos fiscais que estão acontecendo, aquela galera que passou e que tomou posse, mas que não é de Porto Alegre, que não quer ficar ali, ou que às vezes até quer ficar, mas quer ir para um fisco maior, quer ir para o Estado, quer ir para uma Receita Federal, essa galera continua estudando e com certeza vai ser aprovado em outros fiscos. E aí a lista roda e aí o órgão precisa fazer um novo concurso para repor aqueles colaboradores, para repor aqueles auditores que saíram. Então, sim, vale a pena. Esse é o melhor momento para você estudar para a área fiscal, independente se você já está estudando ou se você está agora iniciando a sua preparação.
este é o melhor momento. Não perca essa janela de oportunidade que está se abrindo, né? Eu não vou falar para você que daqui a 3 anos, então, a gente não vai ter mais concurso. Claro que a gente vai. A gente vai continuar tendo concursos para a área fiscal, mas provavelmente não com a mesma frequência, com a mesma quantidade de vagas que a gente vai ter nesses próximos 3 anos. Então, sim, comece a sua preparação de uma forma estratégica, de uma forma eficiente, porque eu tenho certeza que se você fizer a sua parte, nos próximos 3 anos você já vai estar sendo, né, já está empossado no cargo de auditor. E para te ajudar a fazer isso com estratégia, com eficiência, nos dias 17 e 18 de janeiro, vai acontecer a primeira edição da imersão Rota Fiscal. Vão ser 2 manhãs inteiras, das 9 da manhã até as 13 horas comigo, para a gente traçar o seu plano de aprovação para a área fiscal. A gente vai fazer uma coisa bem prática. Eu vou passar para você o panorama dos concursos fiscais. Eu vou te ensinar a montar um seu plano estratégico de estudos, pensando ali, né, num concurso, não num estudo, não para um concurso específico, mas para a área fiscal como um todo. Você vai entender isso lá no dia da imersão. Vou te mostrar como usar a IA, vou te ensinar as estratégias que me fizeram conquistar as minhas 3 aprovações na área fiscal, 2 delas em 10 meses, a última, que foi no concurso da Cefaz São Paulo, em 18 meses. O tempo total de estudo não é o tempo só para a Cefaz São Paulo, é o tempo total de estudo para a área fiscal. Foram 18 meses de estudo até a minha aprovação como auditora aqui em São Paulo. Eu tenho certeza que vai ser uma manhã para você sair de lá com a cabeça explodindo e um plano para colocar em prática para, de fato, conseguir a sua área, a sua aprovação. Então, se você já estuda para a área fiscal e quer potencializar os seus resultados, ou se você está começando agora os estudos, ou se ainda você está pensando, está namorando a área fiscal, está paquerando, tá, meu Deus, será que vou, será que não vou? Essa imersão é para você. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você se inscrever. Vou deixar também o WhatsApp da Gabi, caso você tenha alguma dúvida, tenha alguma dificuldade, precise falar com ela, pode mandar mensagem para ela nesse WhatsApp aqui. Gabi é minha assistente, ela que cuida dessa parte comercial. Adquire o seu ingresso por um valor extremamente simbólico, porque eu quero, na verdade, é o seu comprometimento de estar comigo nessas 2 manhãs, de escrever, de implementar, de colocar em prática tudo isso que a gente vai conversar. Porque eu quero, sim, ver o seu depoimento aqui embaixo desse vídeo falando: Ju, participei da imersão e agora sou auditor fiscal. É isso que realmente me motiva a continuar esse trabalho, a continuar esse projeto. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica aqui para se inscrever todas as terças e quintas. Às vezes isso varia um pouco, tá? Mas via de regra, né? Numa semana típica, todas as terças e quintas a gente tem vídeo novo por aqui para te ajudar aí de uma forma mais eficiente, mais estratégica a conseguir de fato a sua aprovação. Então se inscreve, curte esse vídeo, porque isso me ajuda a alcançar, né, novos concurseiros aí. E a gente se vê, então, no nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!